Boa noite. Ao escrever este texto, busquei inicialmente me conectar com meu coração. O que me sensibiliza nestes momentos pelo qual passamos? Por isso, busquei um lugar mais tranquilo, coloquei uma música de fundo que me sensibiliza, como esta que agora toca, para ouvir mais claramente meus sentimentos. E convido que você, que eu, que todos nós juntos nesses instantes busquemos o mesmo. Me veio à mente uma expressão usada por irmão Áureo na mensagem no Porvir, quando ele falava da divina melancolia que tocaria o coração augusto do Cristo nos momentos de transição. Não falou ele de tristeza simplesmente, não falou de uma melancolia qualquer, mas falou da divina melancolia, um sentimento introspectivo, reflexivo até, que nos faz, em momentos graves, olhar os acontecimentos do mundo exterior e nos sentir tocados. E que, ao mesmo tempo, nos convida à ação, nos convida a agir em nosso mundo íntimo e caminhar em direção aos semelhantes, àqueles que estão à nossa volta. Convida-nos a olhar e realmente ver os que estão ao nosso lado. Olharmos para nós mesmos e realmente nos vermos. Nessa breve introdução, eu procuro descrever o que me tocou. E então me lembro da expressão sugerida pelo colega José Júnior, do Juninho, que me chamou a atenção: resiliência diante da aflição. Inegavelmente, vivemos dias de aflição e, sobretudo, antecipamos, inclusive pelas notícias e rumores do mundo, mais aflições que sobrevirão. Lembramos o sermão profético de Jesus, quando ele dizia: "E ouvireis falar de guerras e rumores de guerra." E o cenário de crise se configura. Mas essa palavra, crise, quando ela me veio, imediatamente me lembrei da lição de mesmo nome de Emmanuel. Ele comenta o versículo de João, no capítulo 12, versículo 27, quando Jesus disse: "Pai, salva-me desta hora, mas para isto vim a esta hora." Jesus aí já antevia os seus sofrimentos. Emmanuel então comenta que o Cristo, abre aspas, pede a proteção do Pai e submete-se na condição do Filho fiel. Examina a gravidade da hora em curso, todavia reconhece a necessidade do testemunho. Como irmãos de Jesus que somos, com as mesmas potencialidades, devemos refletir da mesma forma, reconhecendo que o testemunho, a vivência das situações difíceis, são necessidades educativas para o nosso espírito, muitas das vezes para encararmos situações das quais fugimos há séculos. E por isso mesmo Emmanuel continua: "E todas as vidas na Terra experimentarão os mesmos trâmites na escala infinita das experiências necessárias." Ou seja, cada um de nós, muitas das vezes vivendo a mesma situação, vai experimentá-la de forma diferente, de acordo com a própria visão. Porém, todos aprenderão algo. E justamente por isso, ele conclui na lição: "É por isso que vemos, no serviço divino do Mestre, a crise da cruz que se fez acompanhar pela bênção eterna da ressurreição. Quando, pois, te encontrares em luta imensa, recorda que o Senhor te conduziu a semelhante posição de sacrifício, considerando a probabilidade de tua exaltação, e não te esqueças de que toda crise é fonte sublime de espírito renovador para os que sabem ter esperança." Percebemos, portanto, que Jesus, a quem chamamos Mestre,
o pedagogo divino enviado por nosso Pai de amor, nos alerta para o objetivo principal: aprendizado. E como professor por excelência, através de suas lições e orientações, que não foram apenas faladas, mas foram vividas, ele nos fornece ferramentas, instrumentos que, se bem utilizados, nos auxiliarão em todas as horas, em particular nos momentos de crise. Nas horas de dificuldade, tais ferramentas nos parecem de maior valor, transformam-se, portanto, em verdadeiros tesouros. E foi justamente essa comparação que nos remeteu ao versículo de Mateus citado na palestra. Então vamos lá. Nos versículos 19 a 21 do capítulo 6 de Mateus, Jesus nos orienta sobre quais tesouros buscar, chamando a nossa atenção que existem tesouros e tesouros, existem ferramentas e ferramentas. Nas dificuldades, há aqueles que se utilizam dos bens materiais, se fechando em casa, rodeando-se de tudo o que necessitam. Será que apenas isso basta? Talvez eles poderão sobreviver, mas irão realmente viver e ainda conviver consigo e com os outros. Outros se entregarão ao desespero e partirão freneticamente em busca de informação e atrás de informação, e gastarão ininterruptamente nas redes e sistemas de comunicação, postando coisas e mais coisas. Mas irão realmente se comunicar? Se comunicarão consigo mesmo, ouvindo o que o seu coração pede e necessita? Se entregarão ao silêncio interior para ouvir a si mesmos e criarem condições para realmente ouvir o próximo? Será que estes terão ouvidos de ouvir? Por isso mesmo, Jesus começa seu ensinamento alertando-nos para entesourarmos no céu, na imaterialidade de nossos pensamentos e sentimentos. Começando pelo interior, para que o exterior possa efetivamente refletir o que corre por dentro, principalmente para que criemos a condição de enxergar isso, que finalmente tenhamos olhos de ver. E então Jesus continua, nos revelando parte da verdade divina. Diz ele: onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. É importante, mais do que importante, é essencial, nestes momentos, a reflexão. O que é valioso para mim? O que é o meu tesouro? E notemos, em sua divina misericórdia, Jesus nos aceita como somos. Porque devemos nos permitir honestidade para conosco mesmo. E aí nos lembramos da orientação de Santo Agostinho, que a nossa autoanálise deve ser imparcial, ou seja, honesta, de nós para conosco mesmo. Em um primeiro momento, parece-nos dizer o Divino Mestre: olhe com honestidade para o que é importante para si mesmo. Então, entenderemos várias de nossas atitudes. Mas como o aprendizado continua, segue o ensinamento. Outra verdade divina, universal e por isso mesmo inexorável: ajuntai tesouros no céu, onde nem os ladrões roubam, nem as traças corroem. E então aqui reflito justamente sobre a necessidade de resiliência, já que ponderamos que as aflições são necessárias. O termo resiliência teve sua origem na física e estuda basicamente o quanto um determinado material é capaz de se deformar quando submetido a uma força, para depois voltar ao seu estado original. Vamos dar 2 exemplos. Primeiro, uma barra de metal. Ela tem muita resistência, pois é difícil de entortar, e também tem plasticidade, pois pode entortar sem necessariamente quebrar. Mas tem pouca resiliência, porque depois da gente entortar, ela não volta por si mesma ao seu estado natural. O segundo exemplo é uma tira de borracha.
eu posso considerar que ela tem alta resiliência, pois depois de esticada, retorna naturalmente ao seu estado inicial, ou bem próximo disso. Ela possui, então, plasticidade, ela pode ser esticada, mas também possui uma relativa resistência, certamente uma resistência menor que a do metal. Então, esse é um exemplo de resiliência. Esse termo, por extensão, passou a ser utilizado em diversas áreas, por exemplo, psicologia, administração, economia, etc. Num sentido ampliado, que em linhas gerais expressa o seguinte: como podemos resistir ou como a gente reage a uma determinada situação de estresse ou de crise e nos mantemos equilibrados, ou seja, retornamos, teoricamente, ao nosso estado natural. E aí, nesse conceito, a gente coloca uma interpretação nossa: retornar ao equilíbrio. Porque algumas definições dizem voltar ao que éramos. Mas a gente acredita e a gente tem a convicção plena de que nenhum de nós, depois de passar por uma determinada experiência, retorna originalmente ao que era. Ou não, nós nos alteramos, minimamente, porque adquirimos uma nova experiência, então não somos mais os mesmos. Então, para nós e para vários estudiosos, pensar em resiliência significa descobrir meios, ferramentas, instrumentos, ou seja, por que não dizer tesouros, que nos permitam passar pelas crises, nos tornando diferentes e, pelo aprendizado, nos tornando melhores. Percebem, portanto, que é exatamente a proposta de Jesus no versículo? É exatamente este o ensinamento? E aqui a gente vai contar mais uma vez com a divina providência e com o ensinamento dos Espíritos. A gente vai buscar a pergunta 737 do Livro dos Espíritos, na segunda parte, quando o eminente professor Kardec questiona aos Espíritos a finalidade dos flagelos destruidores, ou seja, das catástrofes, das pandemias, das dificuldades que atingem um número maior de pessoas. E aí os Espíritos respondem de forma clara. Kardec pergunta: com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? E os Espíritos respondem: para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que, em cada nova existência, sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento? Preciso é que se veja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados. Somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais. Daí vem que os qualifiqueis de flagelos, por efeito do prejuízo que vos causam. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Então, a gente percebe na resposta que certamente existem outros caminhos de aprendizado, e as decisões de quais caminhos tomar se apresentam diante de nós a cada segundo, quando decidimos nossas ações, pensamentos e atitudes. Isso vale tanto individualmente como coletivamente. Mas a providência divina se vê de tempos em tempos diante da necessidade de atitudes que acelerem nosso aprendizado individual e coletivo. Caso contrário, novamente, e aqui eu digo novamente porque com certeza já o fizemos em situações anteriores, novamente perderíamos outras oportunidades preciosas de agir, de nos movimentarmos, ou seja, desprezaríamos tesouros. E seguem nas questões seguintes o diálogo entre Kardec e os Espíritos. São considerações fundamentais sobre a efetiva utilização das situações da vida. A gente vai convidar todo mundo para a leitura desse trecho, que é uma questão singular do Livro dos Espíritos. Começa na questão 737. Mas vamos adiante. Uma última questão ainda nos toca ao coração. Quando ouvimos os grandes expoentes, palestrantes da doutrina espírita, por exemplo, Divaldo Franco, falando dos temas atuais, realmente nos comovemos não apenas com as palavras, mas com o sentimento transmitido, e em particular ao falar de Jesus. É tanto sentimento e tanto carinho.
Então eu me pus novamente a refletir onde buscar esse sentimento que consola, onde buscar essa proximidade com Jesus que efetivamente nos dê força nos momentos difíceis. Bom, novamente eu busquei Emmanuel. E ele ressalta, comentando um versículo da Epístola de Paulo aos Romanos, ressaltando, e este é o nome da lição, que se chama Esperança. Vamos ver a seguir alguns trechos da mensagem. A esperança é a luz do cristão. Nem todos conseguem, por enquanto, o voo sublime da fé, mas a força da esperança é tesouro comum. A dor costuma agitar os que se encontram no vale da sombra e da morte, onde o medo estabelece atritos e onde a aflição percebe o ranger de dentes nas trevas exteriores. Mas existe a luz interior, que é a esperança. Jesus, na condição de mestre divino, sabe que os aprendizes nem sempre poderão acertar inteiramente, mas os erros são próprios da escola evolutiva e, por isto mesmo, a esperança é um dos cânticos sublimes do seu evangelho de amor. Intensas têm sido, até hoje, as nossas quedas, mas a confiança do Cristo é sempre maior. Não nos percamos em lamentações. Todo momento é instante de ouvir aquele que pronunciou o vinde a mim. Levantemo-nos e prossigamos, convictos de que o Senhor nos ofereceu a luz da esperança, a fim de acendermos em nós mesmos a luz da santificação espiritual. Simplesmente, ao ouvir tais palavras, parecemos vislumbrar novamente Jesus caminhando sobre a terra, tal como nos tempos da Galileia. Tempos de agitação e de sofrimento como agora. Mas prosseguia e prossegue o Mestre entre nós, convidando-nos a acender nossas luzes interiores, a buscar nossos tesouros verdadeiros, e que jamais percamos a esperança. Nós temos a eternidade pela frente. Os maiores flagelos exteriores não poderão nos exterminar, pois viveremos para sempre. Deveremos combater efetivamente a morte espiritual, que nos rouba a esperança e paralisa a nossa ação. Ainda assim, ouvimos o Mestre, sempre chegará o momento de nos reerguer. Nós temos a eternidade. Então, nesse momento final, eu vou pedir licença a todos para a gente terminar os nossos momentos de reflexão, lendo na íntegra a mensagem de Emmanuel do livro Viajor, intitulada Deus está contigo, com a qual pretendemos convidar todos à reflexão, às preces e vibrações por nós, nossos familiares, nossa cidade, país e toda a humanidade. Deus está contigo. Não obstante exclamares muitas vezes, desconsoladamente, como me sinto só, Deus está contigo em todos os lugares. Habitua-te a senti-lo, porque através de todas as coisas que te rodeiam, a sua bondade infinita se manifesta, ofertando-te luz e alegria. O seu amor palpita em toda parte, numa torrente de harmonias benditas. A sua misericórdia imensa está na terra que pisas, no ar que te circunda, nas leis inteligentes e sábias da natureza que te prodigaliza incalculáveis benefícios. E nunca te esqueças que Deus é amor sem limites. Enquanto maldizes o sofrimento, algumas vezes, lamentando o teu dia atual, que deve ser de proveitoso trabalho, a flor te oferece perfume, a árvore compassiva te dá os seus melhores frutos, a estrela envolve-te de esperança com cintilações e sorrisos. O sol te dá saúde,
a terra te oferta inumeráveis tesouros. É a bondade inexcedível do Criador que se manifesta em toda a sua intensidade e grandeza, perdoando-nos os ímpetos de revolta e olvidando-nos a cólera, indiferente aos nossos errôneos julgamentos, estimulando-nos para o progresso e animando-te para a elevação. Acostuma-te a ver e a sentir devidamente todas essas coisas, e jamais te enfraqueças, porque Deus encontra-se em toda parte, e ao invés de te desesperares, escuta a natureza a segredar-te sem palavras. Deus está contigo. Do livro Viajor, psicografia de Francisco Cândido Xavier.